Um dos maiores esportes da atualidade, não só na América do Norte, mas como no mundo todo. Conheça hoje a história do basquetebol. Em 1891, na cidade de Massachusetts, era uma época de inverno, ou seja, impossibilitava de praticar os esportes ao ar livre, como o futebol americano, que lá nos Estados Unidos é muito popular. As atividades que existiam em locais fechados eram ginásticas e pouco interessava aos alunos. Ou seja, como era inverno, não tinha muitas atividades para fazer em algum lugar fechado. Lugar aberto, a gente pode até fazer algumas atividades, como futebol americano, beisebol, que é muito famoso também, mas para isso eu preciso de um lugar muito grande e também que seja ao ar livre. Como era inverno, não dava para fazer. Foi então que o diretor de uma escola chamada Springfield, Luther Hausen, eu não sei se é assim a pronúncia, meu inglês não é bom, vamos desculpando, vai estar aqui, ó, aparecendo aqui para vocês agora os nomes. Luther convocou um professor chamado James Naismith, um professor de 30 anos, e lhe deu a seguinte missão: criar uma atividade que fosse desenvolvida tanto em ambientes fechados para o inverno, quanto em ambientes abertos para o verão. Uma atividade prazerosa que pudesse ser desenvolvida em qualquer lugar, em qualquer hora. Depois de se reunir com alguns outros professores de educação física, James chegou a querer desistir dessa missão, mas o seu espírito empreendedor o impedia que ele desistisse da missão. James, refletindo, ele chegou à seguinte conclusão: o jogo, essa atividade, deve ter um alvo fixo. Ele chegou à primeira conclusão: a atividade teria que ter um alvo fixo. Mas não é só qualquer alvo, esse alvo deveria ter um grau de dificuldade. E claro, como a maioria dos esportes, deveria ser jogado com bolas. Mas ele não queria bolas como a de futebol. Não, muito pelo contrário, ele queria bolas um pouco maiores e que quicassem. E pensando no futebol americano, ele pensou: opa, não pode ser tão agressivo. Então só até aqui James já chegou a 3 conclusões. Primeiro, tinha que ter um alvo fixo e o alvo tinha que ter alguma dificuldade. Segundo, teria que ser jogado com bolas. E terceiro, não poderia ser tão agressivo quanto ao futebol americano. Justamente para evitar conflito entre os alunos e preservar um espírito coletivo, um espírito de harmonia entre os alunos. Mas havia outro problema ainda. Se a bola fosse jogada com os pés, ainda teria o atrito, porque os jogadores iam se chocar. Foi daí que James então chegou à conclusão que o jogo deveria ser realizado com as mãos. A partir daí ele teve outra preocupação. Como ele deveria ter um alvo fixo e ter uma dificuldade, não poderia ser o alvo no chão, porque já tinha outros esportes que já tinham esse alvo no chão, como o hockey, como o futebol. A solução surgiu como um relâmpago. O alvo iria ficar a 3,5 metros de altura. Logo, ninguém conseguiria segurar uma bola arremessada a esse alvo. E essa altura seria justamente o grau de dificuldade que James sempre pensou. Mas como seria esse alvo? Como seria esse objetivo? James, que era um cara muito conhecido, se encontrou com o zelador dessa escola, que comentou com ele o seu projeto. Então o zelador foi lá dentro da escola, em um depósito, e pegou 2 cestos de pêssego. 2 caixinhas de pêssego que aproximadamente tinham 45 centímetros, mais ou menos. Em posse de um martelo e alguns pregos, James pregou nas 2 extremidades da quadra os cestos na altura de exatamente 3,5 metros de altura. Era em cima das pilastras, então foi o local mais alto que ele achou. E é até hoje a marca oficial, a altura oficial
da cesta de basquete. Então, depois de tudo isso, James escreveu as 13 primeiras regras, que logo depois, na sua próxima aula, ele levou e começou a pôr em prática. Começou selecionando 2 capitães e pediu para que os capitães escolhessem tanto os seus times, dividissem os times, quanto o lado da quadra, escolhesse qual lado da quadra eles iam querer. Iniciou-se com a bola arremessada para o alto. O grande fato curioso é que o primeiro jogo de basquete realizado por James não foi registrado. Eles não tiveram esse capricho de registrar a data. Só sabe-se que foi em 1891 e antes da data do Natal. Como esperado, o primeiro jogo teve muitas faltas, sendo punidas, colocando os jogadores que realizaram as faltas do lado de fora da quadra, até que alguma das equipes fizesse a cesta. Uma outra limitação que tinha era que, como os cestos tinham fundos, cada vez que um ponto era convertido, ou seja, cada vez que acertavam o cesto, tinha que um jogador subir uma escada para retirar a bola. Isso levava muito tempo. Pasmem vocês, demorou alguns meses para eles pensarem: e se nós cortássemos o fundo? Então cortaram o fundo e foi aí que permitiu ser um jogo mais dinâmico, onde era ser arremessado e a bola passava direto. Pois bem, depois de tudo isso, foi desenvolvido o primeiro jogo oficial na escola de Springfield entre os professores e os alunos, onde os alunos ganharam, levaram a vitória diante de 200 pessoas. Foi desenvolvido esse jogo no dia 11 de março de 1892. James Naismith não poderia imaginar qual o sucesso, quão grande foi o sucesso do seu esporte criado, desenvolvido naquela época. Mas o seu momento de glória foi exatamente em 1936, quando em Berlim foi incluído nos Jogos Olímpicos o basquetebol. Atualmente é um esporte praticado mundialmente por mais de 300 milhões de pessoas, por mais de 170 países filiados à FIBA. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou da história do basquete, comente aqui embaixo sobre qual outro esporte você quer que eu traga, que eu vou, com certeza, vou analisar. Eu leio todos os comentários, eu vou analisar e vou trazer aqui para vocês. Fechado? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.